meus queridos, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso trimestre, dons espirituais e fruto do Espírito. Hoje, a nossa quinta lição, Os dons de curar. A nossa lição, ela está baseada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 a 8. A Bíblia nos fala assim: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Mateus capítulo 10, versículo 8. Então, vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Essa é uma recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo aqui na nossa introdução da nossa lição, Conhecendo Mais de Deus, o nosso comentarista, ele vem nos abordando um texto bíblico que o nosso Senhor Jesus Cristo ele estava lendo das Escrituras, que fala assim: o Senhor me deu o seu Espírito, e Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que está escrito em Lucas 4, 18 ao 20. Aqui é uma recomendação, é uma leitura que o Senhor estava fazendo dele próprio, que falava a respeito dele nas Escrituras, mas é também uma recomendação para nós, para a igreja, que é o nosso dever, levar boas notícias às pessoas, enviou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos, curar, fazer milagres e libertar os que estão sendo oprimidos, amarrados, ali, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então essa é uma recomendação para a igreja. E também devemos entender que tais manifestações de cura, ela está ainda presente em nosso meio, ainda hoje, no meio da igreja. E para que possamos compreender isso, é que estaremos estudando hoje, nesta manhã, sobre os dons de curar. Isso mesmo, dons de curar, no plural. Ele está diferente das outras lições, porque as outras lições que estudamos, ele vem, no singular. Nós estudamos sobre o dom da fé, o dom da palavra de sabedoria. Mais para frente vamos estudar o dom de operar maravilhas. Mas essa lição de hoje não, ela vem no plural. Por quê? Porque são vários os tipos de doenças que esses dons vão curar. E várias as formas que Deus vai manifestar através do Espírito Santo de Deus agindo na igreja. Então tem várias as formas que Deus age para curar as pessoas, para fazer esse milagre na vida das pessoas. E é importante lembrar que uma dessas formas desses milagres, de acontecer esse milagre na vida da pessoa, é o médico, a medicina. Então, logo aqui na introdução da nossa lição, vem falando a respeito disso, que o médico é um instrumento de Deus, é um instrumento nas mãos de Deus, e não diminuirá em nada o reconhecimento de que Deus é quem agiu no processo da cura. Então a medicina, ela também é um meio, é uma forma que Deus age para curar as pessoas. A ciência também é um meio que Deus
utiliza para curar as pessoas. Então nós não devemos deixar de tomar medicamento, não devemos deixar de fazer aquilo que é recomendado pelos médicos. Então o nosso comentarista quer deixar bem claro isso aqui logo na introdução da nossa lição, certo? No nosso primeiro tópico, vem nos falando assim: uma resposta de oração. A Bíblia, ela está repleta de curas para enfermidades, ela está repleta de milagres através da ação de Deus na vida das pessoas, que é por uma resposta de oração, que muitas vezes a oração é feita pela pessoa mesmo que está enferma ou pelas pessoas que estão próximas a ela. Muitas vezes você está enfermo, pede oração do pastor, oração do seu papai, do seu tio, alguém que está próximo de você. Ou você mesmo que está enfermo, você vai ali e ora e Deus te responde. Então a Bíblia, ela está repleta de exemplos dessa manifestação de milagre através da ação de Deus, a manifestação dessa resposta de oração, certo? E ali na lição mesmo nos fala a respeito do rei Ezequias, que está registrado lá na segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 2, que fala a respeito do rei Ezequias, né? Que o profeta Isaías foi até lá, que ele estava cometido da enfermidade, e o profeta Isaías foi até o rei Ezequias, falou para ele que era poder ele colocar a casa em ordem, que certamente ele morreria. Então o rei Ezequias virou para a parede, fez uma oração até simples, e logo em seguida houve uma resposta da oração do rei Ezequias, e ele foi curado. Deus deu para ele mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, ele foi curado. E nós temos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mais ali nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, nós temos assim muitos exemplos de milagres e respostas de oração. Nós podemos ver também lá em Atos capítulo 9, versículo 34, onde ali fala a respeito de Enéas, que Pedro estava na casa de Enéas e fez a oração. Enéas, ele já jazia, né, enfermo, numa cama há 8 anos, e Pedro se compadeceu da vida de Enéas e fez uma oração, e Enéas foi curado. Então houve uma resposta da oração de Pedro. Então nós temos muita exemplo de resposta de oração na Bíblia. Temos também no Antigo Testamento sobre a nossa irmã Ana, que também foi até o altar, fez a oração, né? Ela queria muito ter um filho, ela era estéril, queria muito ter um filho, fez a oração ali e o Senhor respondeu a oração da nossa irmã Ana. Então a Bíblia, ela está repleta de exemplos da manifestação de Deus na cura, na cura precedida de oração. E o que nós podemos observar nisso? Que os dons de cura, ele está inteiramente ligado a quem faz a oração, a quem está fazendo a oração. Nós podemos observar isso aqui no nosso texto bíblico, que está em Atos capítulo 3, versículos 6 e 8, que nos diz ali que Pedro e João estavam indo ao templo, e ali há mais de 40 anos eles colocavam um moço aleijado ali para pegar moedinhas, né, esmola, na porta do templo. E quando Pedro e João estavam ali para entrar no templo, viu aquele jovem ali e se compadeceu dele.
e virou para o moço e falou: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Estendeu a mão para ele e ele foi curado. Então nós podemos observar ali que o jovem, ele não pediu para ser curado. Em nenhum momento ele pediu para ser curado. Mas Pedro se compadeceu dele e orou e ele foi curado. E no mesmo tempo ele já levantou e já saiu glorificando a Deus e entrou para dentro do templo. Então, lembre-se de que apesar da oração ser proferida por nós, a manifestação da cura é um ato soberano de Deus, e que cura ou não, na hora e na forma que lhe agrada. Então é na vontade do Senhor, é na vontade dele, na hora dele e na forma dele. Não é na nossa vontade, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus e na forma de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, que ele faz a cura. Não depende de nós, depende unicamente de Deus. A manifestação é de Deus. No nosso segundo tópico aqui, a confirmação da palavra de Deus. Uma das crenças fundamentais do cristianismo afirma que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e, portanto, não falha. Isso ocorre porque as Escrituras estão apoiadas no caráter de Deus, que cumpre tudo o que promete. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela não falha, ela não tem erro. A palavra de Deus, ela não tem erro, ela nunca falha. O que está escrito aqui vai acontecer. Por quê? Porque está baseado no caráter de Deus. O caráter de Deus não é como o nosso. O nosso caráter é formado por homens corruptíveis. Mas Deus não, Deus é incorruptível, como está escrito lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Isso mesmo, Deus, ele nunca vai mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Então ele nunca mente. Então a palavra de Deus não tem erro. Quando Deus fala, ele faz. Quando ele disser que vai curar, ele vai curar. Então ele não é como a gente, que está propício a errar. Então, meus queridos adolescentes, vamos buscar com alegria e confiança os dons de curar, o dom de sabedoria, da palavra de sabedoria, o dom de fé, pois o Senhor almeja manifestar o seu poder por intermédio de nossas vidas. O Senhor está buscando essas pessoas, e não é só pessoas adultas, os adolescentes, as crianças, todos Deus pode capacitar. Então vamos buscar com alegria, que Deus almeja manifestar esse poder em nossas vidas. E Ele também nos admoesta a visitar aqueles que se encontram doentes. Neste momento que tantas pessoas estão aí necessitando de ajuda, de ajuda espiritual. Então vamos visitar. Claro que nesse momento não estamos podendo fazer visitas presenciais, mas nós podemos fazer uma visita online, perguntar como estão essas pessoas, atender essas pessoas, orar por essas pessoas, porque a palavra do Senhor nos recomenda isso. Lá em Mateus 25:36, quando Jesus fala: precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitaste, estava na prisão e foste visitar-me. Então o Senhor está nos admoestando que quando nós fazemos por alguém, isso nós estamos fazendo para Ele. Então vamos buscar
orar pelas pessoas. No nosso terceiro tópico ali, o nosso último tópico, vem nos falando assim: um dom concedido para restaurar. Como restaurador do homem, em toda a sua plenitude, Jesus curou muitos ao longo da sua caminhada. Qualquer que fosse a enfermidade, Jesus curava. Do mesmo modo, Cristo enviou apóstolos para curar todas as doenças e enfermidades. Isso mesmo, Jesus Cristo, ele cura todas as enfermidades. Não é como a medicina. A medicina tem doença que a medicina não cura. Tem coisas na alma, doenças espirituais, que a medicina não cura. Mas Jesus, ele cura todas as doenças, ele cura todas as enfermidades. Até mesmo agora, com essa pandemia que está aí, a medicina não tem cura. Mas para Jesus, todas as coisas são possíveis. Ele é o Todo-Poderoso. Então, para Jesus, tem cura para todas as enfermidades. E hoje, através da igreja, Deus tem curado e restaurado a saúde física, emocional e espiritual de muitos que, fragilizados, se achegam à comunhão da igreja em busca de socorro. Então, tem muitos necessitando de socorro. Então, vamos buscar levar socorro para essas pessoas. Eles necessitam de socorro. Eu sei que neste momento nós não estamos podendo chegar até vocês com a nossa presença, mas nós podemos chegar com oração. Nós podemos orar pelas pessoas que perderam avós, que perderam mamãe, papai. Então vamos buscar tirar momentos de oração por essas pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Jesus pode curar elas. Tem muitas pessoas sofrendo por doenças espirituais, doenças na alma. Vamos orar por essas pessoas, que nós possamos falar igual o profeta Isaías, frente ao desafio da obra de Deus por se fazer, que nós possamos falar: aqui estou eu, Senhor, aqui estou eu, envia-me a mim. Sim, que nós possamos realmente falar essas palavras do profeta Isaías: Senhor, envia-me a mim. Amém?